Fernando Nobre nasceu em Angola em 1951. Médico de profissão, cedo dedicou parte da sua vida a tratar dos mais desfavorecidos. No ano de 1967, deixou a terra natal e mudou-se para a Bélgica. Aí, concluiu o seu percurso académico em medicina. Foi administrador dos Médicos Sem Fronteiras e já em Portugal fundou a Assistência Médica Internacional, a AMI. Enquanto cirurgião da organização não-governamental, participou em mais de 250 missões de estudo, coordenação e assistência humanitária em mais de 70 países de todos os continentes. A 19 de fevereiro de 2010, apresentou a sua candidatura à presidência da República. O seu percurso político tem sido muitas vezes apontado pelos candidatos concorrentes como o seu calcanhar de Aquiles. Agora, apresenta-se como candidato independente, sem ligação a nenhum partido. Ergue a voz contra as politiquices que desviam as atenções das necessidades dos portugueses. Quero um sistema político que seja verdadeiramente ao serviço das pessoas e não dos partidos. Eu não sou como alguns por aí dizem, para me tentar menorizar. Eu não sou contra os partidos políticos. Tirem o cavalinho da chuva. Eu não sou contra os partidos políticos, porque eles são fundamentais para a nossa democracia. Mas sei que os portugueses precisam de melhores políticos e de melhores partidos, porque senão a nossa democracia está em perigo. Sem papas na língua, o madeirense deputado pelo Partido Nova Democracia foi o candidato surpresa às eleições presidenciais de 2011. Conhecido pelos seus métodos originais, parece levar sempre a sua avante e dizer o que pensa sem reservas, o que já lhe trouxe problemas no passado. Foi já julgado pelo crime de difamação, pelo qual cumpriu o trabalho comunitário. A polémica em torno do deputado atingiu o seu ponto alto quando, a 5 de novembro de 2008, apresentou ao plenário do Parlamento Regional uma bandeira nazi. A intenção de José Coelho era protestar contra o facto de o Parlamento Regional nunca ter celebrado o 25 de Abril. A alegoria valeu-lhe uma suspensão no mandato. O incumprimento do decreto fez com que no dia seguinte fosse impedido pelos seguranças de entrar no Parlamento. Os discursos politicamente incorretos dão-lhe popularidade não só na Madeira, mas também agora na corrida à presidência da República. Por onde quer que passe chama a atenção, o seu carro de campanha é um carro fúnebre, o seu slogan, Coelho ao poleiro, demonstra bem o tom que lhe é característico. Ainda antes do arranque da campanha oficial, ficou de fora dos debates televisivos. A exclusão incitou-o a apresentar queixa à Comissão Nacional de Eleições. Baseia a sua campanha no combate à corrupção e pretende estendê-la a todos os cantos do país. O candidato defendeu que é preciso uma vassourada na justiça. Começou por afirmar que iria paratizar a campanha de Cavaco Silva por não ter por detrás da sua candidatura as grandes máquinas dos partidos. A ideia era captar a atenção dos mídia, ideia essa que colheu os seus frutos. Sem receio de cair no ridículo pelas parábolas que usa, comparou o atual Presidente da República a um pastel de nata por considerá-lo subserviente a interesses estrangeiros, numa clara alusão à postura de Cavaco Silva em relação à questão do FMI. Pé ante pé começou a campanha. Devagarinho, foi atraindo as atenções das pessoas e fez-se ouvir. O ex-autarca de Viana do Castelo defende a regionalização para contrariar as assimetrias que existem entre as regiões do país. Acredita que o poder de decisão devia ser dado aos autarcas, que melhor do que ninguém sabem o que necessitam para evoluir. Entendo que, de facto, a descentralização com a criação das regiões administrativas é fundamental para que as próprias regiões possam libertar a sua autonomia, possam libertar a sua criatividade e tomar decisões sobre os problemas que lhes dizem respeito, e sem essa autonomia, sem essa legitimação do poder regional, não será possível as regiões mais periféricas recuperarem o seu atraso e o seu handicap em relação às regiões mais ricas do país. É o candidato poeta à presidência da República. Homem letrado, é natural de Águeda, tem formação académica em Direito. No currículo consta uma detenção feita pela PIDE nos anos 60, em Angola, onde era dirigente da Frente Patriótica de Libertação Nacional. Regressa a Portugal em 1974 após o 25 de Abril e torna-se deputado em Coimbra até 2002. Não é a primeira vez que concorre à presidência da República.
Em 2006 ficou em segundo lugar nas votações, acima de Mário Soares, candidato que na altura tinha o apoio do Partido Socialista. Obteve mais de 1 milhão de votos. Agora volta a candidatar-se a chefe de Estado e é ele que tem o apoio do PS. O Bloco de Esquerda subscreve a candidatura do escritor, que assume como objetivo derrotar Cavaco no dia 23. É sem dúvida quem mais critica as ações do atual Presidente da República. Alegre chega mesmo a trazer à memória acontecimentos de quando Cavaco era primeiro-ministro em Portugal. Acusou de, na altura, promover o autoritarismo e de ter destruído os recursos naturais do país. Em Matosinhos, e numa altura em que todos os pescadores recordam o incidente que tirou a vida a um pescador no início do ano na Póvoa de Varzim, Manuel Alegre, num almoço-comício, conta a história de Dom Pedro IV. Recorre à literatura para explicar que na Praia da Memória, em Angeiras, desembarcou um dos motores da Revolução Liberal que pôs fim ao regime absolutista em Portugal. Pede ao povo que se revolte novamente, palavra que há quem repita a seu ver sem sentido. Eu não preciso dizer que sou um homem do povo para estar com o povo. Eu sempre estive ao lado do povo e gosto de estar no meio do povo. Mas para mim o povo são todas as portuguesas e todos os portugueses, não apenas aqueles que estão com a minha candidatura. Eu não digo que sou um homem do povo para depois ter na minha comissão de honra os representantes dos interesses mais poderosos que sempre exploraram e oprimiram o povo português. Eletricista de profissão, Francisco Lopes é o candidato apoiado pelo Partido Comunista Português e pelos Verdes. Na Assembleia da República é membro suplente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, assim como da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública. Logo no primeiro dia de campanha, no Palácio de Cristal, na cidade do Porto, acusou Cavaco Silva de ser protagonista de uma política de direita. Esta política conduziu à liquidação de Portugal, acusa Lopes, numa resposta ao discurso de Cavaco, no qual pergunta o que seria de Portugal e da Presidência da República se fosse ocupada por radicais e extremistas. Jerónimo de Sousa marcou presença no arranque oficial da campanha eleitoral de Francisco Lopes e não deixou de criticar também o atual Presidente da República e Primeiro-Ministro. Referiu que Cavaco Silva não é, nem nunca foi, salvador da pátria e que apenas acrescenta arrogância à arrogância de José Sócrates. Quanto à proposta de que Alegre fez a Cavaco para interromper a campanha para travar a entrada do FMI em Portugal, disse que isso não faz qualquer sentido, até porque, refere, Cavaco não faz parte da solução, mas sim do problema. Numa visita ao mercado de Olhão, Lopes disse que a palavra FMI o indigna e usou o caso da Irlanda para dizer que a ajuda externa não foi mais do que o institucionalizar do saque e do esbulho da riqueza nacional. Ainda no mercado, ouviu queixas contra as grandes superfícies. Na hora de comprar, Francisco Lopes defende o produto nacional, apesar de reconhecer que quem tem fracos recursos económicos acaba por comprar o que é mais barato e que isso muitas vezes passa por uma ida às grandes superfícies comerciais. Não é desconhecido de ninguém. Já foi primeiro-ministro de Portugal durante 10 anos e termina agora o primeiro mandato enquanto Presidente da República. É nesse contexto que o professor Aníbal Cavaco Silva volta a pedir aos portugueses um voto de confiança. Refere em quase todos os seus discursos que este não é o tempo para experiências e que é preciso eleger um presidente que conheça a realidade do país. Cavaco fala da agricultura, pescas, sistema político, turismo e dos 600 mil desempregados, dos quais 100 mil são jovens. Muitos deles fogem para o estrangeiro, onde é mais fácil encontrar emprego. À escuta estão cerca de 3 mil pessoas no final da primeira semana de campanha em Paredes. Cavaco foi ao norte do país falar de educação. Em Braga, estava à sua espera a maior manifestação da campanha que abafou e complicou a sua agenda política. Professores, pais e alunos uniram vozes de protesto contra os cortes no apoio do Estado ao ensino privado e cooperativo. Um dia antes já tinha no discurso a importância da aposta na educação, sobretudo dos mais jovens. Aplaudiu Paredes por apostar em 12 anos de escolaridade obrigatória. Paredes aplaudiu o reconhecimento de Cavaco. Entre sorrisos e aplausos, o candidato diz que vai combater o abandono escolar porque um jovem com qualificações tem muito melhores possibilidades de conseguir um emprego bem remunerado.